Olá, eu sou o Cava e hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. No YouTube já tem um monte de vídeos sobre inteligência artificial, mas a maior parte deles é muito técnico. Isso faz com que uma boa parte das pessoas perca o interesse ou não entenda o conteúdo. Além de ser um assunto tecnicamente difícil, o uso da palavra inteligência atrapalha a compreensão, porque a definição de inteligência é complexa, subjetiva e temporal, principalmente quando a gente está falando de produtos e serviços. TV inteligente, geladeira inteligente, carro inteligente. Os sistemas que a gente chamava de inteligência no passado hoje são burros, e os produtos e serviços que a gente chama de inteligente hoje, daqui a alguns anos também vão ser considerados como burros. Então resolvi fazer uma outra abordagem, mostrar um cenário maior e apontar onde a inteligência artificial faz parte disso, onde ela se encaixa nesse contexto, para ajudar a entender por que ela vai impactar tanta coisa, por que é tão poderoso e por que é tão rápido. A primeira maneira de mostrar é tentar colocar isso no contexto histórico. Esquece inteligência artificial, pensa na evolução do software. Pense em quanta coisa apareceu nas últimas décadas. Criação de linguagem de programação, sistemas operacionais, os bancos de dados, depois bancos de dados relacionais, processadores de texto, planilhas eletrônicas, a interface gráfica, sistemas cliente-servidor, programação orientada a objeto, computação na nuvem. Mesmo que você não entenda uma boa parte dessas nomenclaturas, algumas você deve conhecer. Cada um deles trouxe uma evolução muito grande para o universo de software. Por exemplo, interface gráfica, o fato da gente poder usar computadores hoje com uma interface que a gente consiga compreender. Então, mesmo que você não entenda essas expressões, dá para ver que elas trouxeram uma grande mudança na indústria de software e tiveram um grande impacto no mundo de hoje. Nesse contexto histórico, dá para dizer que a inteligência artificial é o próximo passo e vai impactar tudo que é software. E hoje, praticamente tudo tem software. Para ter uma ideia, já na década de 80, um carro já tinha cerca de 50 mil linhas de código. Hoje, alguns carros podem ter até 200 milhões de linhas de código. Um Ford GT, por exemplo, tem mais linhas de código do que um avião da Boeing projetado há 10 anos atrás. E como vai impactar tudo que é software e tudo tem software, essa mudança vai ser muito grande. Assim como o carro não é só uma carroça sem cavalo, ou a TV não é um rádio sem imagem, a inteligência artificial não é só um software melhorado. A inteligência artificial é uma nova maneira de fazer software, e isso não é uma mudança incremental, é uma mudança de ruptura. Bom, e tem uma outra maneira de ver isso, que é mostrar como as coisas funcionam. Vou mostrar aqui uma representação gráfica bastante simplificada. Não importa se eu estou falando de um site na internet ou de uma geladeira, mas as coisas funcionam basicamente assim. Você tem uma interface, essa interface envia algum tipo de informação, algum tipo de dado para o sistema processar. Pode ser um texto, pode ser uma chave que você liga, pode ser um sensor de luminosidade dizendo que o ambiente ficou escuro. E aí o sistema é programado para ter algum tipo de ação baseado nessas informações, nesses dados. Pode ser um OK, pode ser um LED acendendo, ou alguma coisa assim. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está numa loja online e quer guardar um produto na sua lista de desejos, no seu wishlist. Então você está na página do produto, e aí você clica no link para inserir no wishlist, esse link manda para o aplicativo, esse aplicativo vai processar e vai enviar esta informação para um banco de dados. E possivelmente vai te dar algum tipo de retorno dizendo que ok, foi inserido e tudo mais. Vamos dar um exemplo de uma coisa física, como um ar-condicionado. Se eu quiser deixar o ar-condicionado mais gelado, vou apertar um botão no meu controle remoto. Esse LED aqui, que é infravermelho, o ar-condicionado tem um sensor de infravermelho que vai receber essa luz. Esta plaquinha recebe a informação dessa luz piscando, entende que é o código pedindo para deixar em 15 graus, por exemplo. Ele também vai receber informação de outra entrada, que é o sensor de temperatura, e vai dizer que o ambiente está em 17 graus, por exemplo, e aí o que ele vai fazer? Ele vai mandar o condensador trabalhar mais para deixar o ambiente mais gelado, até que o sensor de temperatura avise para ele que está em 15 graus. E ele também está programado para outras ações, como acender um LEDzinho para dizer que está funcionando ou não, acionar o motor para mudar a direção do vento e tudo mais. Bom, a inteligência artificial trabalha nesse meio do caminho ali, onde está a plaquinha, onde está o processamento das informações. Interessante é que, apesar de estar trabalhando nesse miolo, o maior poder dela está em entender a primeira parte. Isso faz com que ela possa fazer coisas que antes não eram factíveis. Por exemplo, mesmo usando as mesmas entradas já existentes de sensores e tudo mais, o fato dela poder receber uma grande quantidade de dados, conseguir padronizar, categorizar e entender padrões que pra gente não são tão óbvios, permite que ela consiga fazer coisas que antes não eram factíveis. Coisas que não seria tão simples definir com uma regra tradicional. Por exemplo, no ar-condicionado, se eu pedir para deixar mais frio, a regra é muito simples e aumenta ou diminui a força do condensador para poder equalizar com a temperatura desejada. Agora imagine um equipamento de indústria. Você pode usar os mesmos sensores, mas juntar com logs de erro, logs de comando e um monte de outras informações e consegue trabalhar com essa grande quantidade de informações e achar padrões nisso. E com isso, por exemplo, poder prever a necessidade de fazer manutenção num equipamento como esse.
Saber quando o equipamento pode queimar, por exemplo. Outra coisa é que ela pode trazer vida nova a sensores antigos, principalmente dois muito poderosos que é microfone e câmera, ou seja, áudio e vídeo. Por entender padrões, ela pode ser programada para entender rosto, movimento, expressões, interações e muito mais. Por exemplo, um braço robótico hoje consegue trabalhar com movimentos pré-estabelecidos, mas com inteligência artificial ele pode reconhecer objetos e onde eles estão. Então ele pode trabalhar com uma variedade e uma complexidade de situações muito maior. Inclusive entendendo que uma maçã de frente de um copo de vidro e botando uma pressão diferente no que ele está pegando. Outro exemplo, um sistema de alarme de incêndio com câmera pode reconhecer quantas pessoas estão em cada andar, saber se alguém entrou no elevador, se alguém está desmaiado, se alguém caiu, alguém se machucou e por aí vai. E não é só isso. Além de usar uma grande quantidade de dados e dar vida nova a sensores, ela também pode trabalhar com dados não estruturados. Uma coisa é você analisar o logo de um equipamento, que tem sempre o mesmo tipo de expressão e de informação correndo por lá. Outra coisa é você usar a imagem médica, cruzar isso com notas escritas à mão por médicos, cruzar com histórico de tratamento de remédios e muito mais. Cruzando tudo isso, você já tem sistemas que ajudam o médico no diagnóstico do câncer. E por isso que a inteligência artificial não é uma inovação incremental, é uma inovação de ruptura, porque é uma maneira nova de a gente poder programar as coisas. Os limites do que a gente pode fazer e do que a gente pode programar são bem menores hoje. E a terceira forma que ajuda a entender é pensar por que isso está tão presente hoje. O que pouca gente sabe é que inteligência artificial não é algo novo, tem 50, 60, 70 anos, depende muito do parâmetro que você usa. Mas por que hoje esse assunto está tão forte? Bom, porque ele não vem sozinho. Os computadores estão muito mais rápidos e poderosos, então para lidar com essa montanha de dados, eles são capazes hoje. O custo da tecnologia, não só de servidores, mas também de câmeras, equipamentos, sensores, caiu muito. Com a internet das coisas, ou seja, com todas as coisas cada vez mais conectadas, hoje a estimativa é que a gente já tenha 10 bilhões de coisas no mundo captando informação, então o volume de dados que a gente está colhendo hoje é muito maior e isso ajuda a alimentar a inteligência artificial. E mesmo sem a internet das coisas, a quantidade de dados que a gente já tem na internet é brutal. Mesmo que a maior parte do conteúdo da internet seja estúpido, isso também ajuda a gente a evoluir a inteligência artificial. Por exemplo, foto de gatinho pode ajudar muito a criar sistemas de inteligência artificial que reconheçam faces, objetos, bichos e tudo mais. Outra coisa, nós temos muitas pessoas interligadas pela internet. E para ensinar a inteligência artificial, essas pessoas podem ser usadas, usando ferramentas como o MTurk da Amazon. Com ele você consegue contratar milhares de pessoas que vão ganhar pouco dinheiro para fazer tarefas muito simples. Como, por exemplo, alguém que vai ganhar alguns centavos para dizer se aquela imagem tem um gato ou não. Além disso, uma cultura nova de compartilhamento, né? Open Hardware, Open Software, isso também ajuda a evoluir essa questão. E também a questão da nuvem, né? Você consegue colocar as coisas não só mais baratas, né, que eu tinha comentado, mas também muito mais rápidas, você não precisa montar uma estrutura para você, e com uma escalabilidade muito grande. E a conclusão disso é que mesmo que você não dê bola para a inteligência artificial, isso faz parte de uma onda muito maior, né, eu diria até um tsunami, e que isso vai atropelar todo mundo. Então é melhor você começar a se mexer. Então, para resumir, vai impactar tudo que é software e tudo tem software, ou seja, vai impactar praticamente tudo. Os limites do que a gente pode fazer e programar caíram muito e por fazer parte de uma mudança muito maior, isso vai ser muito rápido. Então, se a sua empresa não olha para isso com carinho, é essa hora de repensar. É isso. Se gostou, dá like, se inscreve no canal, recomenda para os amigos. Valeu!